Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. Quero compartilhar com você algo muito interessante que eu vivi esses dias. Eu estava assistindo a alguns vídeos aí e dei de cara com o testemunho de um pastor, não vou dizer o nome dele, você pode pesquisar aí na internet que você vai encontrar vários testemunhos, quem sabe vai encontrar esse testemunho que eu vou falar para você. E aquele testemunho falou muito ao meu coração. E, trata-se de um pastor que sempre foi um homem muito correto, um homem que prezava por dar o dízimo, chegou a dar 20% do dízimo, mais do que isso, certo? Eu sempre tive também esse pensamento, né, eh, chegou a dar mais do que 20% do dízimo, deu muita coisa para a igreja. E era aquela pessoa que também exigia com bastante rigor dos seus membros, algo, eh, bem rigoroso mesmo assim, de que havia muito rigor no seu trabalho para que os membros fossem fiéis. Até aí nada de errado, está tudo certo, né. A palavra de Deus pede que sejamos fiéis, e nós os líderes precisamos ser exemplo, e ele era um homem desse jeito. Mas aquele homem, ele sofrendo de um câncer de próstata, terminou tendo que fazer uma cirurgia, e ele, com toda a fé, um homem cheio de fé, acreditava que tudo ia dar certo, e a família também, todos sabiam da fé que aquele pastor possuía, porém, aquele homem, quando estava na mesa de operação, teve uma parada cardíaca de 21 minutos. Poucos corpos humanos aguentam isso, 21 minutos. Mas enquanto os médicos tentavam fazê-lo reagir, ele se encontrou no espírito e em outra dimensão, e aí Jesus começou a ensinar-lhe algo melhor e disse para ele, o testemunho é longo, eu vou aqui apenas contar alguma coisa, é melhor que você assista diretamente aí na internet. E, resultado, aquele homem foi ensinado por Jesus que o melhor que Jesus queria, ele não estava fazendo. E por isto mesmo, ele estava se achando bem no lugar onde ele estava, ou seja, o seu espírito, né, não tinha nenhuma intenção de voltar para o corpo, porém, Jesus disse: "Não, você vai voltar, e eu trouxe você aqui para lhe ensinar. Você tem feito muito bem, tem trabalhado muito bem, mas o principal que eu quero, você ainda não fez, e eu quero que você volte para daqui por diante você fazer. E eu vou passar agora a mensagem que eu trago para você hoje, e vou dizer quais foram os textos que Jesus passou da própria palavra para ele, e disse que dali por diante ele passasse a focar muito mais nesses textos bíblicos e fazer algo que fosse realmente, influenciar na sua fé cristã, tá bom? E na fé das demais pessoas. Então, vamos em frente para a gente não perder tempo, vamos nos organizar aqui e colocar você já aí, em contato com o tema que eu trago para você hoje, tá bom? Então vamos aqui colocar nossa TVzinha e trazer o tema que Jesus repassou, né, para aquele pastor. Eu trago o tema desta mensagem: misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 12:7 diz assim: Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Olha o que Jesus está dizendo. Eu estou aqui, claro que Jesus não falou só isso para aquele pastor, ele falou abrangentemente a respeito da questão misericórdia. Quero e não sacrifício. Mas não foi só isso que Jesus falou, ele falou
esclareceu diversos textos bíblicos para aquele pastor e a vida dele mudou definitivamente quando ele voltou a viver, certo? Então vamos nós agora em frente a respeito de alguns textos, eu apenas selecionei alguns que Jesus passou para aquele pastor e pediu que ele cuidasse de fazer isso. Então eu quero passar para você que está assistindo hoje este vídeo. Acredito que talvez você seja até um líder religioso, um pastor, um missionário, e isso vai ser muito útil para você, tá bom? Então, vamos nós àquilo que Jesus ensinou a o seu pastor, e não só isso, ele já tinha ensinado na sua palavra há muito tempo. Amém? Vamos nós. Olha, primeiro, Jesus mostra que sentou com os pecadores, certo? Ele não os abandonou. Ou seja, às vezes nós administramos uma igreja e porque uma pessoa peca e se retira um tanto ou quanto da igreja, nós abandonamos, não fazemos visita àquelas pessoas. E quantos eu estava analisando um dia desse, uma determinada igreja, e vendo as pessoas que continuam frequentando, e vendo as pessoas que estão ausentes, e eu comecei a raciocinar e pensei: olha, quase que já está equitativamente a metade ausente e a metade ainda participando da igreja. Então, às vezes nós administramos e somos rigorosos, e não tem nada de errado nisso, porém, nós desprezamos os pecadores, ou seja, não só aqueles pecadores lá de fora da igreja que nós precisamos evangelizá-los e ganhá-los para Cristo, mas aqueles que já estiveram na igreja e pecaram, e envergonhados até, se afastaram da igreja e continuam no pecado, e nós os deixamos lá e não os visitamos. Precisamos utilizar o que Jesus falou para aquele pastor. Aliás, Jesus apenas lembrou aquele pastor, o testemunho dele é muito claro sobre isso. Mas Jesus já falou para nós isso há muitos anos e está registrado na palavra de Deus. Então, aqui, esse texto que eu trago é exatamente o que Jesus também falou para aquele pastor, mas o que já está na palavra de Deus, que é Jesus sentou com os pecadores. Então, Mateus 9, 11 a 13 diz assim: E os fariseus, vendo isso, quando Jesus sentou, né, com os pecadores, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E depois e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso realmente moveu-me lá por dentro. Isso realmente me fez ir às lágrimas, porque Jesus está lembrando a nós o tempo todo: misericórdia quero e não sacrifício. Não vim para os justos, mas para os pecadores. Então, eu comecei aí a rememorar quantas pessoas já saíram da igreja, ou não só dessa igreja que eu analisei recentemente, mas de diversas igrejas que eu conheço, e essas pessoas estão lá, eh, continuando no pecado, e elas não são alcançadas por um departamento da igreja que poderia estar buscando essas almas perdidas, que custou o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, precisamos, meus queridos, despertar para isto antes que tenhamos que partir para a eternidade sem este raciocínio, sem esta postura de verdadeiros cristãos, de pessoas que possam ser considerados vasos pessoas que possam ser consideradas vasos de misericórdia, tá bom? Então vamos em frente para nós entendermos a mensagem de hoje, é muito rica, tá bom? Ainda ouvindo aquele testemunho, eu vi o que na verdade foi dito àquele homem, e a misericórdia de Deus é sem fim.
Ou seja, aquelas pessoas que estiveram na sua igreja, ou na minha igreja, ou na igreja que eu faço parte, e que elas se afastaram por algum pecado, por algum desentendimento, e ficam lá sem visita, sem aproximação de alguém da igreja, elas vão continuar pecando e provavelmente continuarão marchando para o inferno, enquanto a misericórdia de Deus é sem fim, certo? Então, Lucas, capítulo 1, verso 50, diz assim: E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, a misericórdia de Deus passa de geração em geração, ela não termina. Então, a misericórdia de Deus passa por aquela geração que está na igreja e que às vezes erra, mas permanece lá, e está também focada naquelas pessoas que saíram da igreja e continuam pecando, mas Deus não vai mandar um anjo fazer aquela pessoa retornar para a igreja. O anjo é você. O anjo é você. O anjo é você, certo? O anjo somos nós, servos de Deus. O anjo somos nós, servos de Deus que devíamos estar com o coração também cheios de misericórdia, com os corações cheios de misericórdias, para alcançarmos essas vidas que estão ausentes da igreja, tanto os que estão fora porque nunca vieram à igreja, tanto os que vieram à igreja, mas saíram dela, tá bom? Então vamos em frente para nós continuarmos com esta palavra. É uma pena, eu comecei a analisar isso e ver alguns textos e Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chamou as pessoas daquela época dele, né? Alguns de nécios, infiéis nos contratos, pessoas desonestas, sem afeição natural e sem misericórdia, até com as pessoas não evangélicas ou não crentes ou não cristãs, vamos usar o termo cristão para não estar aqui fazendo separação de denominações religiosas. Então, Paulo usou esse termo, são pessoas sem misericórdia. Então, as pessoas sem misericórdia é aquelas que estão lá no mundo cruel, aquelas pessoas que já são mundanas por natureza e que não querem se converter ao Senhor Jesus. E além delas serem fiéis, têm afeição natural, elas são sem misericórdia. Nós cristãos não podemos ser sem misericórdia. Nós cristãos não podemos ver ausente de nossas vidas a misericórdia, porque a misericórdia de Deus nos alcançou e a sua misericórdia é sem fim, e ele quer nos usar também como vasos de misericórdia, tá bom? Então vamos em frente para que nós possamos entender essa mensagem até o seu final. Vasos de misericórdia. Você é um vaso de misericórdia. Se você está firme no Senhor, se você tem o coração quebrantado, se você realmente se considera salvo, não tem como fugir. Você é um vaso de misericórdia. Vaso de misericórdia. Foi isso que Paulo falou em Romanos 9:23. Ele diz: para que também desse a conhecer, Deus usa tudo isso, né, a misericórdia, o perdão, a graça infinita. Paulo está dizendo aqui aos Romanos 9:23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Ora, Deus nos preparou para a glória, e as riquezas da sua glória são manifestas nos vasos de misericórdia. E se nós não tivermos a misericórdia das pessoas que estão lá fora, das pessoas que participaram da igreja e que não voltaram mais, nós, na verdade, não podemos ser considerados vasos de misericórdia, certo? Então, precisamos entender isso com muita propriedade. Precisamos aplicar isso na nossa vida prática. Precisamos levar isso a sério. Isso é importante para a igreja do Senhor hoje. Você, meu querido irmão, pastor, líder de evangelismo, líder de círculo de oração, não importa qual é a função que você tem na igreja,
ou um simples membro da igreja, ou um simples congregado da igreja, se você sente a salvação em Jesus Cristo, você é um vaso de misericórdia. E é preciso que você utilize da misericórdia para com as demais pessoas, tá bom? Então, eu quero dizer para você que quero apenas dar uma pequena explicação o que é vaso de misericórdia. Se você for ler Romanos 9, o texto todo, você vai entender quais são os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia são tanto judeus como gentios que, ao receberem Jesus como suficiente Salvador, tornam-se vasos de misericórdia, onde Deus manifesta a glória, onde é manifesta a glória de Deus. Então você é um vaso de misericórdia pronto para ser manifestada a glória de Deus em você. Mas para isso, Deus quer que você utilize a misericórdia para com as demais pessoas. Por isso que Deus falou para aquele pastor, esse testemunho me deixou realmente muito quebrantado e muito pensativo e procurando analisar as questões atuais que acontecem nas igrejas. Então, você que é um vaso de misericórdia, você é uma pessoa pela qual Deus vai manifestar a sua glória. E a glória de Deus é manifesta quando você utiliza de misericórdia para com as demais pessoas. Volta a repetir aquilo que Deus falou também para aquele pastor, aquilo que Deus falou para aquele pastor naquele momento em que ele esteve em espírito. Claro que Jesus apenas lembrou aquele pastor dos textos bíblicos sagrados que já estão na palavra de Deus e que aquele pastor conhecia muito bem. Mas talvez por alguns dogmas, por algum recrudescimento de dizer assim, eu sou muito sério, as coisas comigo são muito honestas e tal, e aquele homem, ele se comportou dessa forma e Jesus resolveu chamá-lo até a sua presença para lembrar a ele que a palavra de Deus falava sobre isso, que a sua própria palavra falava sobre isso, tá bom? Então, é isso que eu quero lembrar a todo cristão que estiver assistindo esse vídeo. Não importa se você é pastor, se você é um homem cheio de teologia, se você é doutorado, mestrado, o que é que você quer que seja, se você é um líder da igreja, se você é um simples membro, se você é um congregado, lembre-se, se você sente a salvação, você vive a salvação em Jesus Cristo, você é um vaso de misericórdia. E Deus quer manifestar a sua glória em você, que é vaso de misericórdia. Então, tenha misericórdia, principalmente dos afastados da igreja, daqueles que nunca mais receberam visitas, dos doentes, dos encarcerados, daqueles que estão precisando de uma ajuda, às vezes até para tratar da doença. E às vezes a igreja se afasta dessas pessoas e não chega, não resolve a ser usada como vaso de misericórdia. Então você é vaso de misericórdia, utilize isso em nome de Jesus. Aí está a mensagem de hoje. E eu quero lembrar agora a todo pastor. Eu acho que eu resolvi fazer esse vídeo exatamente procurando trazer esta mensagem, concluindo com isto que eu vou falar agora. Eu estava aqui pensando e raciocinando as lágrimas, e eu pensei, ora, Jesus lembrou aquele homem que na sua palavra já estava escrito tudo isso que eu acabei de passar para você e muito mais do que isso, né? Então, eu fiquei pensando, toda igreja deveria ter um departamento da misericórdia, aonde se praticaria o evangelismo e socorro a todas as pessoas necessitadas. Muitas vezes nós procuramos com muito esmero, eu fiz muito isso quando
pastoreei a igreja que eu pastoreei, ter um departamento de evangelismo que procurasse ser preciso, trabalhar muito, evangelizando muito. Fiz diversas cruzadas evangelísticas aqui na cidade onde resido e, claro, eu sempre tive a minha mente voltada para o evangelismo, graças a Deus por isso. Mas o meu espírito sempre também voltado para o evangelismo. Então, só que eu estava pensando, não é só evangelismo, é socorro aos necessitados. Precisamos evangelizar os que estão fora da igreja, que já estiveram na igreja, mas saíram por algum motivo, aos que estão fora da igreja porque nunca vieram à igreja. Precisamos dar assistência a essas pessoas, mas precisamos também, principalmente, dar assistência aos necessitados. Na minha época, eu tinha um departamento que era voltado para essa questão aí da misericórdia, né? Voltado para socorrer pessoas que estavam, às vezes, com dificuldade para comprar um remédio e etc. E muitas pessoas até me chamavam a atenção, pastor, o povo vai se viciar. Eu entendo isso, porém, a gente, por causa disso, não pode deixar de exercer a misericórdia. Então, toda igreja deveria ter um departamento da misericórdia, aonde seria praticado o evangelismo e o socorro aos necessitados. Claro que vai se fazer isso dentro das possibilidades que a igreja tiver, mas não pode esquecer estas coisas, tá bom? Quantas pessoas às vezes não têm nem com que comprar um remédio, mas por fidelidade a Deus dá o seu dízimo. Então, e às vezes dá o dízimo, às vezes não é nem do que tem, é mais do que o que tem. Então, é necessário que a igreja desperte para isso. Então, está aí, esta é a nossa mensagem de hoje. Se você gostou do vídeo, faça assim, dê o seu gostei, clique lá na mãozinha que está com o dedo para cima lá no YouTube. Isso ajuda muito o canal e, com certeza, eu espero que você continue assistindo esse canal que tem quase 500 vídeos para a sua edificação. Deus abençoe. Até a próxima.